Olá, meus amigos do xadrez, desculpa da minha ausência, eu estava aqui com alguns probleminhas de computador, né? Mas consegui resolver no momento. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Andrei Chess, professor de xadrez, curioso e um estudioso dos designs, dos materiais de xadrez. Então eu quero começar esse vídeo falando de alguns produtos que eu ainda tenho aqui, para produtos inéditos, né? Como vocês já devem conhecer ou não estão conhecendo, esse aqui é meu último lançamento, o tabuleiro Fischer, sem o nome Fischer gravado e com as laterais com letras e números, e você tem casas de 57 milímetros. É um bom tabuleiro, você pode usar peças com o rei até, por exemplo, de 11, 12 centímetros de altura, que as peças vão ficar muito bem posicionadas, sem nenhum aperto. É polipropileno, uma placa de plástico bem grossa, bem forte, com 2 milímetros de espessura, tá bom? Esta aqui está saindo R$120. Deixa eu mostrar outro produto. Retornando à produção devido a pedidos, o tabuleiro madeirado, com letras e números bem discretos, né? E esse aqui também tem 2 milímetros de espessura, só que as casas têm 60 milímetros por 60, tá? Bem bacana, bem discreto, letras e números, né? Mostrando só o Fischer aqui, ó. Letras e números também, bem no cantinho, bem discreto. Então esses dois modelos eu tenho pronta entrega. Depois também, devido ao pedido de alguns colecionadores e fanáticos pelo xadrez, o tabuleiro Fischer original, versão número 1, sem o nome do Fischer, com letras e números bem didáticos, né? Para você jogar uma partida, para dar aula para alunos, em grupo, muito bacana também. Espessura de 2 milímetros, o valor também é o mesmo. E tem também a pedidos de alguns clientes, eu desenvolvi esse tabuleiro pequeno para estudos de xadrez na biblioteca, em casa, do lado do computador. 2 milímetros de espessura também, as bordas bem fininhas, é uma miniatura do Fischer. E as casas têm 40 por 40 milímetros, tá bom? Então esse aqui é um tabuleiro para você estudar, talvez com peças pequenas, até 8 centímetros de altura do rei, tá bom? 40 por 40 milímetros, 4 por 4 centímetros é o tamanho desse mini tabuleiro para estudos. Bom, aproveitando o ensejo, já que eu gosto muito de colecionar materiais de xadrez, eu fiquei maravilhado. Porque, embora eu tenha já um jogo de madeira Zagreb, eu vi um jogo de plástico Zagreb num preço muito acessível pelo Mercado Livre. Então eu vou mostrar para vocês. Ele é feito de acordo com as nossas tecnologias, né? Ele é feito em impressora 3D. Vou mostrar aqui, vocês vão... É bastante... muito bonito. Vou colocar aqui as peças para que você possa conhecer melhor esse jogo de xadrez incrível. Ó, vocês podem observar aqui, esse é o jogo Zagreb, feito através de uma impressora 3D. Eles não têm peso, eles são maciços praticamente, né? Aqui, ó. O cavalo é esplêndido, é um cavalo Zagreb. E as linhas de acabamento são finíssimas, ó. Não é liso, perfeito, mas fica bem bonitinho. Prático, muito resistente, é um material super forte. Então esse é o jogo xadrez Zagreb. Vamos posicionar aqui para a gente fazer um efeito triunfante para vocês poderem observar melhor. Então, aqui, falta um risquinho. Agora está tudo aqui. Então essas são as peças negras, né? Desse jogo Zagreb, de impressão 3D. E aqui nós temos as peças brancas, são muito bonitas. Ó. Observem que são peças muito bonitas. Eu achei um padrão muito interessante para colecionadores, para você jogar, porque elas são muito resistentes e elas possuem um grau de beleza muito impressionante, por ser um material feito em impressora 3D. Aí eu comprei esse jogo, gostei muito. Em contato com o fabricante,
ele me falou que eles tinham também o jogo clássico. E eu não resisti. Falei, não, preciso comprar também. E também foi uma surpresa muito agradável. Esses jogos, impressora em 3D, a falha é que eles não permitem que você possa utilizar, você transformá-los para ficar super pesados. Aí eu comprei uma versão deles, que é a pesada, ela tem um pouquinho mais de peso, mas ainda não é do meu gosto. Como vocês sabem, eu gosto de peças bem pesadas, né? Então esse jogo, ele ficou um pouco a desejar nessa ideia. Deixa eu arrumar aqui para a gente poder observar melhor. Não ficou tão pesado como eu queria. Eu acredito que poderia implementar. Até deu uma ideia para o fabricante dele pôr menos material plástico para deixar uma cavidade maior, para que a gente possa preencher chumbo picadinho, fechar com resina. Aí nós poderíamos conseguir um jogo aí com 1,5 kg, 2 kg. Mostrar para vocês, esse é o jogo de xadrez clássico feito em impressora 3D. Olha aí. Peças negras e as peças brancas. Eu paguei na época aqui por volta de R$150 por volta disso, tá bom? Eu achei um preço bom, porque não é muito mais caro do que peças injetadas, né? De boa qualidade, como a da gente. Mas é um jogo muito legal. O rei, assim, ó, bem bacana, bem... Vamos aproximar para ver os detalhes. Rainha bem sólida, bem forte, né? As peças, o cavalo, ele é bem 3D mesmo, né? Torre também muito sólida. É um material bastante resistente. Os peões são perfeitos, né? Não tem nada questionável, um peão. Poderia ter essa parte aqui um pouquinho mais reduzida, para dar um pouco mais de graça, mas tá bom, tá ótimo as suas funções. O cavalo, que é o ponto chique de todo o jogo, esse aqui é até bem agradável, né? Nota que é um cavalo bem agradável. Detalhes do acabamento, ó, não é totalmente liso, dá para ver as cavidades do bico injetor da impressora. Mas, ó, bem bacaninha, relativamente pesado. Esse jogo deve pesar em umas 900 gramas. Então, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Se vocês precisarem de materiais, eu indico que vocês comprem sempre da Jennings os jogos mais práticos, né? Mais baratos e duráveis, né? Principalmente. Nesse momento eu parei de fazer minha atividade numa ONG, que eu estava ministrando aula de xadrez para as crianças, e lá tinham jogos que não eram da Jennings. Não sei se é da Xalingo. Eu achei razoável a qualidade para o ensino escolar, muito bacana, tá? E eu sempre levo no parque meus jogos da Jennings, que são indestrutíveis, né? Eles duram bastante, são muito fortes, e todo mundo gosta desses jogos da Jennings, pela praticidade e pela durabilidade. Eu recomendo a vocês. Então tá aí a entrada dos jogos 3D no mercado, e talvez seja uma opção muito boa. Eu conversei com um amigo que tem uma empresa de impressão 3D, e realmente ele falou que esses preços estão super baixos, que ele não entende como o cara pode ter cobrado 150, 200 reais um jogo 3D. Tá bom? Então vamos aproveitar que essa empresa está fazendo isso. Eu localizei no Mercado Livre, tá bom? E se vocês precisarem do meu contato, pode pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho a minha carteirinha. Estou sem aqui a minha propaganda, mas eu vou deixar aqui para vocês o meu contato. Vocês podem entrar em contato comigo por esse telefone 11 94 346 9301, mandar um WhatsApp para mim. Eu serei muito grato em poder responder para vocês, tá bom? E vamos continuar. Eu vou ver se eu melhoro um pouco as minhas condições aqui de computador, para a gente poder fazer uns vídeos mais agradáveis, talvez mencionando novas técnicas, tá bom? E eu queria comentar com vocês um fato, não tem nada a ver com xadrez, é um problema social que nós temos no Brasil, na educação. Há 2 anos atrás eu trabalhei nesse projeto social com crianças carentes, crianças muito pobres,
que vinham nesse projeto para poder ter refeições, ter atividades como o judô, o xadrez, futebol, informática, para as crianças não ficarem na rua sem fazer nada, né? Então elas iam lá, recebiam uma refeição. É uma ONG que faz caridade, é um pessoal do espiritismo, que é muito bacana, fazendo uma caridade excepcional para as pessoas. E há 2 anos atrás eu medi uma porcentagem dos meus alunos que entravam lá para fazer atividade de xadrez, e de torno de 10 a 15% das crianças apresentavam uma deficiência mental. Elas não conseguiam aprender, elas não conseguiam prestar atenção, elas não tinham interesse, elas não tinham muita capacidade de pensar e não conseguiam memorizar nada. Então as crianças é como se elas estivessem meio fora de órbita, né? E mesmo assim a gente percebe que a criança ela tem uma dificuldade de comunicação, não conseguiu adquirir nenhum conhecimento de matemática. Então crianças são com problemas muito graves, né? E esse ano voltei lá depois de 2 anos, muito bem acolhido lá pela direção da ONG, e comecei o trabalho há 1 mês e pouco. Sendo em vista que inicialmente eu fiquei muito surpreso com o aumento da quantidade de crianças que estavam com esse tipo de problema. Hoje está beirando em torno de 40%. Então essa coisa ruim que eu percebi, que me assustou muito, aumentou. Ela dobrou, quase triplicou em 2 anos. Aí eu comecei a pesquisar, conversar com educadores, com pedagogos, com alguns cientistas desse ramo, né? Por que a educação está tão ruim? Tirando o lado das condições ideológicas, que são muito negativas, e também tirando o lado que os professores recebem uma remuneração muito ruim e nem sempre estão bem preparados, mas mesmo assim os professores cumprem sua função. O problema não está em si na educação, o problema está na formação do cérebro das crianças. Indo mais a fundo, temos o primeiro fator que é predominante. Essas crianças, muitas vezes, infelizmente, elas não têm uma gestação normal. A mãe, durante o ato de fecundação, ela ficou exposta a doenças venéreas, a múltiplos parceiros, a festas perigosas, drogas, cigarro, maconha, cocaína e doenças. E essas mães realmente têm um ambiente ruim no seu útero para formar essas crianças. Esses fetos já nascem com alguns problemas. Alguns, né? Eu estou dizendo que é a suposição que dentro desse universo de 40% dessas crianças, uma parte foi afetada nisso. E depois que a criança nasce, vem outros problemas. O primeiro é desnutrição, pela condição social humilhante que essas pessoas vivem. O outro problema são as doenças infecciosas que dão muita febre, doenças nas crianças, que as crianças têm que ser levadas para os prontos atendimentos, são mal acolhidas, maltratadas, e as crianças ficam doentes com febre muito alta durante muito tempo. Então, nos 2 primeiros anos, se esse conjunto de coisas afetar as crianças, nós vamos ter problemas. Esses cérebros não vão estar bem estruturados, eles não vão conseguir acompanhar uma criança normal quando tiver 5, 6 anos nos primeiros anos escolares. E além disso, tem a falta, a carência de afetividade humana, contato do pai, da mãe com aquela criança. As crianças são jogadas em creches, abandonadas em algum lugar e depois são levadas para a escola. Tudo isso, todos esses fatores colaboraram para esse número assustador de 40% das crianças no estado. E eu espero, né, que um dia as nossas autoridades, né, os homens que têm poder nesse país, possam se sensibilizar e abrir os olhos para o problema que nós estamos diante. Se continuar assim, daqui 8 ou 10 anos, nós teremos um excedente de mais de 80 milhões de pessoas inúteis, que não terão capacidade de aprender, não terão capacidade de trabalhar e não terão nenhuma resposta para alguma necessidade social que nós vivemos. Serão moradores de ruas, serão rejeitos sociais, serão pessoas absolutamente ignorantes que não conseguem fazer nada e vão se transformar em grandes problemas sociais. Isso começa aqui. Então, meu desejo é que um dia as autoridades se toquem disso e comecem um programa, o primeiro programa de tratar toda mulher gestante, com acompanhamento muito seguro, muito sério, para poder reduzir e minimizar isso. E depois que a criança nasça, que a criança não possa sofrer de desnutrição, que a criança possa ter higiene, saneamento básico, no mínimo fornecido pelo Estado,
para que a gente não tenha, não, porque nós não vamos ter esse exército de crianças deficientes mentais que estão sendo projetadas por uma sociedade muito cruel. Tá bom? Bom, desculpa dessa minha observação, eu não podia deixar de relatar isso, porque eu sou testemunha de um crime social cometido pelas nossas autoridades e o descaso delas em relação às crianças. E todo mundo sabe que as crianças são o futuro de uma nação. Uma nação sem futuro não é uma nação, é um lixo exploratório. E tá aí. Muito bom, meus amigos, desculpa desse meu comentário, meu desabafo, é que eu me atentei a esses números e essa percepção. E eu não ouço professores, pedagogos divulgando isso, como se eles tivessem medo de pôr a luz em cima de uma realidade assustadora que está aí nos nossos dias. Saudações a todos vocês, muito sucesso, muito obrigado pela atenção. E se vocês precisarem desses materiais que eu tenho aqui, os tabuleiros, podem entrar em contato comigo. Ou se precisar de alguma dica, alguma modificação que você queira fazer, também pode entrar em contato sem nenhum problema. Saudações então, temos aqui mais uma vez o meu contato e um muito obrigado a todos vocês.